Quem é Deus para você? Quando você pensa em Deus, quais são as palavras que te vêm à mente para poder descrevê-lo, para poder falar mais sobre ele? Bom, esse é o tema do nosso discipulado número 2. Quem é Deus? Último encontro, nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Falamos um pouquinho sobre como ela é verdade, como ela nos guia, como ela é capaz de penetrar no mais profundo, mais íntimo, e ela é capaz de nos direcionar. Nós vimos que ela é imutável, que ela é infalível, que ela é inerrante, que nós precisamos lê-la todos os dias. E hoje, nosso encontro número 2, fala um pouquinho sobre quem é Deus. Quem é Deus para você? No seu estudo aí, do discipulado, tem um versículo para memorização, que está lá em Isaías, capítulo 44, verso 6, que fala assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. O próprio Senhor falando para Israel: eu sou o Senhor, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Outro texto que está aí no seu estudo é Êxodo capítulo 20, que são os mandamentos, quando Deus fala com Moisés, com o povo, ele fala assim, ó: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Outro texto também, que é o chamar de Israel, que está lá em capítulo 6 de Deuteronômio, que fala assim, ó: Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o chamar, quando Deus passou essa instrução, ele fala assim, ó: repita isso de manhã, no almoço, nas refeições, antes de deitar para os seus filhos na caminhada. Repita e lembre sempre que ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não há outro além dele. Salmo 90, versículo 2, fala assim: Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de qualquer coisa, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Coríntios, capítulo 8, versículo 6, lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim: Nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai que criou todas as coisas, nos fez para que fôssemos dele, e um só Senhor, Jesus Cristo, que fez todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, ele fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um pouquinho mais sobre esse tema: quem é Deus? Há um único Deus, existindo eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são iguais em essência, poder e glória, são dignos da nossa adoração e obediência. Deus, em sua natureza, é soberano, criador e rei de toda a criação. Ele é amável, justo, reto, perfeito em todas as suas ações. Tem uma frase aí no seu estudo que fala assim, ó: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que é santo, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Sabe, uma diferença do Deus do cristianismo, do nosso Deus, o Deus da Bíblia, é que lá fora você vai encontrar deuses que são grandiosos ou que possam ter criado. Por exemplo, se for no panteão, você vai ver os deuses que criaram os mares, criaram as terras, criaram todos os detalhes. Se for, por exemplo, em outras religiões como o hinduísmo, você vai ver os deuses que são tudo, que são as plantas, que são a árvore, que são os animais, que são... e nós temos várias visões aí de o que são deuses, o que é Deus. E esses conceitos
daquele senhorzinho de cabelo branco, sentado no trono, alto e distante, que deixa as coisas acontecerem, que está lá muito distante, não interage com a sua criação, conceito de transcendência. Você vê em várias religiões, ou com o conceito de imanência, que Deus é tudo, está em todos, Deus se move aqui, ele está só aqui. Mas o Deus da Bíblia, ele é transcendente e imanente. Ele está no alto sublime trono, reinando poderoso, governando, dirigindo toda a criação, todas as coisas, mas também é um Deus pessoal, que se relaciona, que está aqui, que fala comigo, que fala conosco, que nos ama, que nos adota como filhos e que anda conosco. É um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. É um Deus que, como fala aqui, Deus se revelou claramente a todos na terra. Deus é um ser perfeito em tudo que faz, pensa e planeja. Em seu perfeito amor, Deus cria, sustenta e governa. Somente o Deus do cristianismo é autossuficiente. Ele se mantém assim, até mesmo quando se relaciona com o mundo. Até mesmo quando ele é um Deus pessoal, ele continua sendo o Deus que sustenta todas as coisas com a sua mão, com o seu poder. A ordem e a complexidade do universo, bem como a consciência humana, são evidências da existência de um Criador. Embora algumas pessoas possam optar por ignorar essas evidências, elas ainda estão lá para serem vistas. Romanos capítulo 1 fala que Deus se revelou na criação, se revelou nos detalhes. Deus se mostra nos detalhes e quando nós não enxergamos isso, nós estamos virando as costas para Deus. Porque Ele se revelou e muitas vezes nós não prestamos atenção na grandeza, na majestade, na complexidade do que Ele fez. Sabe, se a Terra ela fosse a centímetros diferente da sua posição, se ela girasse a alguns graus mais inclinado, se a Terra ela fosse mais longe do Sol ou mais perto do Sol, não haveria vida aqui. Se fosse mais perto do Sol, centímetros, nós iríamos morrer queimados. Se fosse centímetros mais longe do Sol, nós iríamos virar picolé. Se a Terra tivesse uma rotação diferente ou um ângulo diferente, alguns lugares seriam inabitáveis, assim. Mas Deus ele é perfeito em cada detalhe, em cada ponto, em cada mínimo detalhe. Ele pensou, ele planejou, ele criou. Sabe, e conhecimento de Deus não é um simples conhecimento da existência de Deus, é buscar o entendimento profundo de quem Ele é, do seu caráter, da sua natureza. Porque quando a gente fala de teologia, de doutrina cristã, conhecer a Deus é a base, é a origem de toda a doutrina. Quando eu conheço quem Deus é, eu consigo conhecer os outros pontos, consigo me aprofundar mais. E sobre o conhecimento de Deus, lá fala em Romanos, capítulo 11, versículo 33, fala assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Sabe, ler teologia, ler livros e conhecer, falar com clareza temas da fé cristã, não equivalem a conhecer Deus de verdade. Estudar obras teológicas nos permitirá aprender mais sobre Deus, mas não será o mesmo que conhecê-lo. Conhecer a Deus vai muito além do aspecto intelectual. Conhecê-lo em sua essência é ter intimidade com Ele. É um conhecimento pessoal que se desenvolve através de novas experiências. Conhecer a Deus é intimidade. Oséias capítulo 6 fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Ele virá, conheçamos e prossigamos, é um ato contínuo, é uma jornada de conhecimento, de conhecer quem Deus é, de conhecer quem nós somos, de conhecer mais sobre Ele, de intimidade, de relacionamento, de novas experiências. Conhecer a Deus não é ler sobre Deus, é se relacionar com Deus, é andar com Ele, é conversar com Ele. O Evangelho de João,
Ali, Jesus ele fala que a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus, o seu Filho. Logo, conhecendo intimamente a Jesus, nós conhecemos intimamente ao Pai. João capítulo 17, versículo 3, Jesus fala assim, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João capítulo 12, ele fala assim, Jesus disse à multidão em alta voz, quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou, pois quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Conhecer a Deus é muito mais do que você ler, do que você estudar, do que nós temos conhecimento, é uma jornada de intimidade, de comunhão. Estudar é importante porque eu vou conhecer mais dos aspectos, mais do caráter, mais dos detalhes, eu vou me aprofundar mais no conhecimento, mas esse conhecimento sem uma intimidade, sem um relacionamento, sem uma devoção, é inútil, é vão. São palavras ao ar, ao vento, que não gerarão mudança. O conhecimento de Deus tem que ser na intimidade, no relacionamento. Então, o foco desse ponto é te levar a te inspirar a conhecer mais sobre Deus. Então, nesse ponto aqui, compartilhe com o seu grupo discipulado quais passos eu posso tomar para conhecer mais a Deus, quais passos eu posso dar para ter novas experiências com Ele, às vezes ir mais na vigília, às vezes orar mais, às vezes ler mais a Bíblia, às vezes passar mais tempo com Ele, às vezes responder quando Ele me chamar. Quais passos você pode dar para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? O ponto 2 do nosso estudo fala sobre a Trindade. Deus é um em 3 pessoas. Sabe, a Trindade é um conceito muito básico do cristianismo, uma doutrina fundamental e essencial para a nossa fé. Às vezes pode parecer meio difícil de compreender, porque a nossa mente é meio limitada, mas a Trindade ela é real e a Bíblia fala sobre isso. O verdadeiro Deus, conforme escrito nas Escrituras, revela-se em uma Trindade divina, composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de ser uma ideia que transcende o nosso modo de ver, de pensar, é uma verdade ensinada na Palavra de Deus, no qual cremos pela fé. Essa concepção de Deus em 3 pessoas, nós chamamos de Trindade. A Bíblia revela um Deus pessoal e triuno, um ser autoconsciente, autoexistente e ativo, que se expressa e existe em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são os mesmos em essência e substância, iguais em poder, em honra, em majestade, em glória. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um, uma personalidade e juntos constituem um Deus único e exaustivamente pessoal. O batismo de Jesus, lá em Mateus e Lucas também narra isso, quando Jesus ele sai das águas, quando ele se levanta das águas. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 3 que logo depois de ser batizado saiu da água. E eis que os céus se abriram, ele viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nessa cena, nesse momento, nós temos o Jesus, o Deus Filho, nas águas, e descendo das águas e subindo nas águas. Nós temos o Deus Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba. Nós temos o Deus Pai bradando do céu. Este é meu Filho amado. Nós temos os 3, a Trindade ali, ao mesmo tempo, e ali crescendo e falando e interagindo de maneiras distintas. Sabe, às vezes parece ser um conceito que transcende nossa mente, porque transcende. Como é que você pode ser, Diego? Não, eu não consigo explicar. Eu creio pela fé, porque a Bíblia diz que é. Eu creio que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só Deus. Nós não temos 3 deuses. Nós não temos também apenas um Deus que se revela de maneiras diferentes em cada época. Há algumas heresias por aí, algumas visões vão dizer assim que Deus ele é um só e ele se manifesta de tempos diferentes. Por exemplo, alguns vão dizer que lá no Antigo Testamento, Deus Pai se manifestava. Depois Deus pôs uma máscara, Deus pôs um novo traje, Deus ele veio como filho.
Mas depois que o Filho ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele vê agora como o Espírito Santo, e essa visão, essa heresia, ela vai dizer que Deus é um só, que se manifesta de maneiras diferentes, que usa máscaras diferentes. Mas nós cremos que Deus é um só, mas três. É um Deus triuno. Há uma unidade na Trindade. É um Deus que lá em Gênesis capítulo 1 disse: façamos o homem. É um Deus que disse: desçamos e confundamos. É um Deus que criou todas as coisas. Mas quando nós vemos em João capítulo 1, fala que o Filho, a palavra estava no começo e nada do que foi feito sem ele. Então, Deus estava na criação, Jesus estava na criação, e vemos que tudo foi criado pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo ativo, porque é ele que pairava sobre a face das águas. Nós vemos a Trindade na criação. Nós vemos a Trindade, por exemplo, em outras passagens. Nós vemos Jesus na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos Jesus quando Josué, ele sobe, ele está entrando em Canaã e tem um encontro com o general, e ali nós temos que era o próprio Jesus. Nós temos que o Espírito Santo, ele vinha sobre os reis, sobre os profetas. Davi era cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito e Jesus eram presentes no Antigo Testamento. Nós vemos várias menções deles ali. De igual forma, quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu falei agora sobre Jesus Cristo sendo batizado, e vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos que a obra da salvação, ela é Deus Pai que arquitetou, que escolheu, que planejou, o Deus Filho, o Filho que o sangue nos purificou, e o Espírito que nos santifica. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala que o Pai escolheu, o Espírito santificou e o Filho purificou. A Trindade também é evidente nas nossas orações. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então nós temos uma triunidade, três pessoas. São o mesmo Deus, a mesma essência, a mesma substância, mas pessoas diferentes. Cada um com sentimentos diferentes, com ações diferentes, com funções diferentes. Cada um com... nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que chora por nós. Nós temos o Filho, que é o nosso advogado, que está perante o Pai, à direita do Pai, reinando poderoso. Nós temos o Pai, que é o nosso Pai de amor, mas também é o juiz, mas também que é o Senhor de todas as coisas, é o Rei dos Reis. Nós temos a Trindade se manifestando em unidade, mas cada um com sua pessoalidade e a sua função específica. Então, entenda, às vezes a nossa mente não consegue compreender a magnitude disso, mas pela fé nós acreditamos, porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia ensina sobre isso. Mas como eu falei agora há pouco, não tente às vezes dar explicações humanas muito simples, porque muitas vezes a gente querer explicar de maneira muito simples e simplista, nós vamos tirar a profundidade. Como, por exemplo, eu falei agora, pessoas vão dizer que é um só, que põe máscaras diferentes. Se isso é verdade, se é um só, como é que a Bíblia fala que Jesus está à destra do Pai nos céus? Já que é um só, como que os dois estão ali, um do lado do outro? A Bíblia fala que ele está à destra do Pai, ao lado assim do Pai, reinando, poderoso, governando. Então, essa visão não está errada, é uma heresia, é contrária à palavra de Deus. Cada pessoa da Trindade, o ponto 3 do seu estudo, é plenamente Deus. A Bíblia ensina a divindade plena de cada pessoa da Trindade. O Pai é o Criador do universo, o Filho é o Salvador da humanidade e o Espírito é o agente santificador. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e nos capacita a viver uma vida santa. Jeremias fala assim sobre o Pai: soberano Senhor, o Senhor criou a terra e os céus com o seu grande poder e com o seu braço estendido. Para o Senhor nada é impossível. O Filho,
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O Espírito Santo, mas o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu tenho ensinado. Na Trindade, cada pessoa possui funções únicas. Todavia, compartilham a mesma essência divina. São coiguais, coeternos e vivem em plena e perfeita harmonia. Embora seja um mistério para nós, que vale a nossa capacidade e compreensão humana, é a verdade revelada na palavra de Deus. Sabe, algo importante para destacar, como eu falei aqui no estudo, que fala que o Filho, o Pai e o Espírito, eles são coiguais, coeternos. Eles são dignos de honra, poder, glória, majestade, culto, devoção, adoração. Eu, quando era criança, eu aprendi que Deus Pai estava num alto trono e ele era um Deus meio carrancudo, sabe? Meio cara de bravo, que eu não podia chegar muito perto porque eu não podia irritar. Eu aprendi que o Espírito Santo era aquele que aplicava a salvação, então não tinha intimidade. Jesus era meu Salvador. Então, eu aprendi, tipo, como quando criança, que às vezes eu não podia adorar o Espírito Santo ou render graças a Ele, não podia, a adoração era para Jesus apenas e somente a Ele, e porque tinha uma certa hierarquia, que um é maior que o outro, que um tinha mais honra, mais poder que o outro, mas não. Os três, eles são coiguais. Os três, eles são dignos de honra, de poder, de glória e majestade. Nós temos, sim, isso é para uma outra conversa, sobre Jesus Cristo, sobre o Filho, mas o Espírito Santo também é um Deus que muitas vezes é esquecido, que precisa ser adorado, que você precisa ter relacionamento com Ele também. O Deus Pai não é aquele Deus carrancudo que está sentado no trono com um raio pronto para jogar sobre você. Esse é Zeus. O Deus Pai é um Deus amoroso, um Deus que nos adotou como filhos, que nos chama de filhos. É um Deus que, através do Espírito Santo, mediante a obra salvífica de Cristo, eu posso chamar de Abba, Paizinho. Viu como Jesus ele nos salvou, o Espírito Santo aplicou para que nós possamos ter comunhão com o Pai. Bom, esse estudo ele pode parecer meio complexo para o seu discipulado, mas eu tentei agora, nesse rápido tempo, dar várias dicas, vários insights a mais, às vezes também até histórias minhas, alguns testemunhos sobre como eu via. E nesse tempo leve o seu grupo a conhecer mais a Deus e também a conhecer mais a Trindade, conversar um pouquinho sobre isso. A pergunta aí de aplicação pessoal é justamente essa. Quais passos eu posso dar para eu conhecer mais a Deus? Quais passos práticos eu posso dar para ter mais intimidade com Ele? Também a gente falou um pouquinho sobre a Trindade, quais pontos marcantes te chamam a atenção. Às vezes, olha, eu não sabia disso, eu não imaginava isso. Fique à vontade para compartilhar, para contar experiências, contar histórias. E se tiver alguma dúvida, nos procure. Mande sua pergunta, mande sua dúvida. Nós estamos aqui para caminhar e crescer junto. A oração aí no seu estudo, ela fala assim: Senhor, Tu és o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita unidade e harmonia. Meu desejo de conhecer cada vez mais e mais, ter intimidade com o Filho, viver no poder do Espírito. Por isso, revele Teu amor, poder e glória em mim e através de mim. Amém. Deus abençoe, um ótimo estudo e até a próxima.